tu acha, assim, que de medicina preventiva que é unânime, além... Porque, assim, coisas unânimes que a gente sabe são boa qualidade do sono, boa alimentação e exercício físico, não necessariamente nessa ordem. Mas, assim, o sono talvez seja o primeiro fator mais importante. Mas tem uma coisa que você acha, assim, que é unânime, que pelo menos... Ou não unânime, mas pelo menos que, assim, que a maioria das pessoas pode fazer no dia a dia, pode ser um fitoterápico, pode ser uma técnica, pode ser um alongamento, assim, tua percepção mesmo do que funciona para a maioria das pessoas. Tá. Se eu fosse citar algo genérico que traz bem-estar para todas as pessoas, seria meditação. Meditação. Porque você sai daqui, vai pegar um Uber, tem som. Você para no trânsito, tem gente buzinando. Chega em casa, tem gente falando. Você deita para dormir, abre o celular e assiste vídeo. Né? Você acorda no dia seguinte, tem que fazer um monte de ligação ou escutar áudio. Então, você não tem um momento de silêncio. A tua mente não silencia. Entendeu? E quando você pensa em silenciar ela, você está pensando em silenciar, então você está pensando. Então, a meditação, eu acho assim, se for citar algo genérico para trazer saúde e bem-estar, eu acho que 20 minutos de meditação por dia te dá pelo menos uns 30% de sobrevida. E tem algum estilo de meditação específico que tu indica ou pratica, ou qualquer tipo tu acha que vai ter um benefício igualmente ali? Ou que adaptar melhor para a pessoa? Então, aí em inglês seria trick question, né? Uhum. Aí é complicado, porque assim, meditação é você não pensar em nada. Se você pensar em não pensar em nada, você está pensando em não pensar em nada. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Normalmente as pessoas fazem uma mentalização ou um trabalho de concentração. Porque em vez da tua mente pensar em 10 coisas, ela pensa em uma. Uhum. Então, a energia que você gasta para pensar em 10, você pensa em uma só e economiza 9. Sim. Entendeu? É o que normalmente o pessoal chama de mindfulness. Já ouviu falar? Sim, bastante. O mindfulness é isso, é você estar vivendo o presente. É eu beber essa água, sentindo o gosto da água e pensando na água. Isso relaxa a mente, porque você não está dicotomizando a tua energia mental em um monte de coisa. Você está em uma coisa só. Então você gasta menos, cara, relaxa mais. Muito bacana isso que tu falou. Isso me traz uma pergunta aqui na cabeça que eu acho que é, cara, extrema importância, relevância para o nosso momento atual e, cara, para todos os momentos que vão vir a partir desse. Como que tu vê, então, medicina preventiva na era da extrema tecnologia, né? Como eu vou dizer assim, na era onde você mesmo falou que, cara, a gente não larga celular, a gente depende de postar, a gente depende de tal, não sei o que lá. Como que tu vê a medicina preventiva? E, assim, uma pergunta agregada nela, assim, se tu enxerga que aquilo que você falou, que as pessoas mais novas estão ficando mais ferradas do que a gente ficava antigamente, tem a ver exatamente com esse excesso de tela, de rede social, de celular e etc. Cris, o Brasil, né, a gente falou ainda há pouco que brasileiro é genial, e realmente é, cara. Nós temos um sistema de saúde, o SUS, que se funcionasse do jeito que está no papel, seria a 8ª maravilha, entendeu? E o que acontece? No SUS, ele já tem um programa de saúde preventiva, onde contempla várias terapias. Foi até da onde popularizou-se o termo terapias integrativas complementares. Então, inclui musicoterapia, arte-terapia, equinoterapia, acupuntura, auriculoterapia, shiatsu, enfim, homeopatia, várias técnicas que são naturais, que são de baixo custo e que veem o indivíduo como um todo. E tratam uma gama muito grande de patologias que dificilmente são tratadas se não envolverem diversas especialidades. Entendeu? Então, no Brasil, nós temos isso no papel. Infelizmente, na prática, já é outra coisa, porque aí vai depender de lobby com indústria farmacêutica, lobby com conselhos que querem monopolizar essas terapias ou a área da saúde. Existem conselhos que não querem que os outros conselhos prosperem, porque eles querem que o monopólio, não só financeiro, como o poderio mesmo seja deles, entendeu? É uma questão um pouco difícil
de abordar. Mas eu acredito que quem quer fazer alguma terapia preventiva, né, uma das áreas mais ricas hoje é a medicina tradicional chinesa. Nós temos muitas terapias com resultados fantásticos, tá? Eu não trabalho e conheço pouco, mas eu sei que de pessoas que tiveram resultados muito bons, por exemplo, com constelação familiar, com Theta Healing, barra de Axis. Homeopatia é sensacional. Eu sou formado em homeopatia também. Homeopatia é top blaster, entendeu? Nós temos várias técnicas que fazem um trabalho preventivo, que detectam a doença antes de ela se manifestar no corpo físico. Mas de todas as que eu conheço, por isso que é a que está no meu coração, a que eu vivo, que eu respiro, é a medicina tradicional chinesa. Tu acha que essa parada que você falou do lobby traz uma questão que para mim é... Cara, tem pegado bastante e eu tô vendo que como a gente está entrando numa era... A gente já entrou há bastante tempo e a gente continua nessa era da polarização, né? Eu tenho visto que tem muitas pessoas que estão entrando numa polarização em relação ao que se chama de pseudociência. E eu vejo que, por exemplo, existe um lobby muito grande sobre tentar transformar em pseudociência tipos de terapias diferentes, como, por exemplo, essa tua especialidade da homeopatia, né? Assim, eu vou falar brevemente de uma experiência minha, porque assim, eu quando eu nasci, eu tive problema de colite alérgica. Com 3 meses de idade, minha mãe me levou em vários médicos de medicina ocidental, e no final das contas eu só consegui melhorar com homeopatia, né? Isso com 6 meses de idade. Então, assim, não sei se tinha muito essa questão do efeito placebo, né? Por conta enfim... Porque eu tinha 6 meses de idade, né? Então, não sei se efeito placebo eu acho que contaria nesse caso, mas eu melhorei só com homeopatia. Mas, assim, eu não sou especialista, eu não posso afirmar categoricamente, né? Como você que tem essa especialidade pode, o que é ou o que não é a homeopatia. E também não estou dentro do circuito dos lobbies e do que está rolando dentro das indústrias para dizer o que é pseudociência e o que não é pseudociência. Tendo dito isso, tendo dito que eu particularmente tenho essa experiência pessoal que foi benéfica e positiva para mim, o que tu enxerga que está rolando entre esse lobby, essa guerra entre homeopatia e outras pseudociências que são demonizadas? Você falou Theta Healing, tal, barra de Axis. Constelação familiar também tem pessoas que eu conheço que falam que constelação familiar é pseudociência e tudo mais. E como que tu enxerga isso? Então, Cris, o primeiro cara que falou que a Terra era redonda foi enforcado, né? Sim. Entendeu? Então, na verdade, é pseudociência muitas vezes porque não existem instrumentos para comprovar dentro do que a gente chama de ciência, né? Mas a partir do momento em que alguém faz aquilo e melhora, a gente tem que botar um pouco a mão na consciência antes de ficar julgando. A questão da homeopatia já vai um pouco além disso, porque existem muitos estudos científicos comprovando, não só quimicamente, através da análise das moléculas de água que compõem os remédios homeopáticos, né? Tem muitos estudos japoneses, inclusive, como também estudos de caso. E não é estudos de caso de 10 anos, são estudos de 100 anos, de 150 anos. Então, tem muitas coisas que são difíceis de questionar. O que questiona-se muitas vezes aqui no Brasil, tá, é que o remédio homeopático é muito barato. O remédio homeopático não paga viagem para Disney. Entendeu? O remédio homeopático não te dá um carro para você passear com a tua família no Nordeste. Entendeu? E o remédio homeopático é muito mais barato. Só que para você passar um remédio homeopático, você não pega uma doença e prescreve. Você tem que estudar o paciente, né? E isso tem um nome, na homeopatia chama-se repertorização. Na homeopatia, você tem as diretrizes de Hahnemann, é que a cura tem que ser rápida, suave e permanente. Começa por aí. Então, esse negócio de assim, eu estou fazendo tratamento longo de homeopatia, não existe, é mentira. Foi passado errado.
A cura é rápida, suave e permanente. Ah, tomei homeopático e me fez mal. Foi prescrito errado. Estou tomando homeopático há 1 ano. Foi prescrito errado. Tá? Estou tomando homeopático, mas se eu parar de tomar, eu fico doente de novo. Foi prescrito errado. O que você tem que fazer para prescrever homeopático? Você tem que repertorizar. E sabe o que é repertorizar? É pegar um livro, maluco, desse tamanho, assim, dessa grossura, tá? E pegar tudo a respeito da pessoa, da vida dela, tá? Sobrancelha castanha, linhas horizontais na testa, se aborrece com facilidade em dias quentes. E você pega todas as características, porque você vai atrás do que é chamado pelo próprio Hahnemann, era chamado de raro, estranho e peculiar, que torna o cristiano cristiano, o que torna Bruno Bruno. Tá? Aquilo te individualiza. E com isso você chega ao remédio homeopático que vai de fato te tratar. Para depois você ver a dinamização. Aí a dinamização, você tem dinamizações baixas, que tratam o físico, tem dinamizações altas, que tratam o emocional, e tem dinamizações absurdamente altas, que tratam coisas que você não consegue explicar nem pelo físico, nem pelo emocional. Tendências, formas de raciocínio, escolhas. Entendeu? Tem pessoa que muda a fase da vida, muda o pensamento e sempre erra. Você precisa de uma dinamização alta, porque aquela pessoa está cometendo os mesmos erros por uma tendência, por uma escolha, né? Mas muitas vezes não tem relação com a parte emocional dela, ou com o momento que ela está vivendo, ou com a parte física. Mas para isso tudo antes, você tem que repertorizar. E sabe quanto tempo leva isso? Um carambolão de tempo. Agora, tu imagina um médico, né, parar para repertorizar paciente por paciente. Quantos pacientes ele vai atender por dia? 5, 6. Quantos pacientes um médico atende por dia? 20, 30, 50? 50. Né? Então, o que eles fazem aqui no Brasil? No Brasil, eles alopatizaram a homeopatia. Quando você alopatiza a homeopatia, você passa o remédio homeopático X para a doença Y. E você faz exatamente como o protocolo de emergência que você citou. Entendeu? Então, assim, aí eles inventaram o nome no Brasil, fala que o cara é unicista quando passa um remédio homeopático só, e tem o pluricista que passa vários remédios homeopáticos. O que é passar vários remédios homeopáticos? Eu vou passar um para insônia, vou passar um para depressão, vou passar um para síndrome do pânico, e o cara sai com uma receita desse tamanho. Enquanto se ele fizesse um trabalho bem feito, o que dá mais trabalho, ele passaria quantos? 1. Eu, como um cara de tecnologia...